Atualmente, cerca de 116 milhões de pessoas estão conectadas à internet. E isso representa 65% da população brasileira. Mas quantas dessas pessoas realmente sabem usar essa tecnologia? E como podemos melhorar a nossa relação com o mundo digital? Essas são algumas perguntas do nosso programa de hoje. Além disso, vamos apresentar para você algumas curiosidades sobre como as pessoas utilizam a internet. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa Tecnologias e Metodologias de Inclusão Digital na Cybercultura, por uma cultura hacker na educação, é vinculado aos cursos de Ciência da Computação, Informática e Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF. O principal objetivo é analisar o potencial de diversas tecnologias e metodologias de inclusão digital para a sociedade. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, Adriano Canabarro Teixeira. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Ele está presente em todo lugar. Em todo lugar mesmo. Nesse cenário tecnológico, o celular é protagonista. Já o bate-papo cara a cara, esse nem tanto. Essa galera não deixa ele de lado nem na sala de aula, mesmo que saibam das regras. O indicado é que a gente utilize apenas para os fins didáticos e quando o professor libera. Em algumas matérias, os professores permitem que a gente use o celular para que a gente possa aprofundar o conteúdo ou coisas do tipo. Normalmente eu tento usar mais para pesquisa, sala de aula. Evito usar durante o período de aula para entrar em rede social ou algo do tipo. Algumas vezes eu uso para rede social, outras vezes eu uso para pesquisa mesmo. Uso muitas vezes para entrar em redes sociais, mesmo que o professor não deixe, mas às vezes sim, eu também uso para procurar coisas que o professor pede. Hoje a maioria dos jovens possui um celular. E com isso eles têm acesso a muitas informações e estão interagindo a todo momento. Agora o quadro, o canetão e o caderno não são suficientes para prender a atenção desses jovens. A pergunta é, há como tornar o celular um aliado na educação? Em sala de aula, ele pode ser um aliado muito importante para a aprendizagem, contanto que o professor assuma esse dado, assuma esse fato, reconheça que o aluno e o celular fazem parte, digamos assim, da mesma geração. E o professor? Como incorporar essa tecnologia no ensino? No seu planejamento, o professor pode antecipadamente procurar sites, dicas, informações, redes sociais e à medida que ele for fazendo as suas exposições, ele automaticamente fazendo inferências também em relação àquele conteúdo, de forma que o aluno possa procurar na rede social ou em algum site, não apenas dados aleatórios, mas também dados referentes à aula. Proibir ou não proibir? Eis a questão. Proibir só vai fazer com que ele se sinta, de alguma maneira, vilipendiado da sua identidade dentro da escola. Então, o interessante seria fazer com este aluno um diálogo sobre qual é a importância de que, em alguns momentos, ele se afaste do celular e preste atenção na aula, em que ele não fique o tempo todo fazendo referências, em que, em alguns momentos, ele possa estar presencialmente, como eu digo, dentro da sala de aula sem o auxílio do celular. Então, eu acredito muito mais no diálogo e na liberdade de escolha, no apelo para a liberdade de escolha do aluno, do que necessariamente na proibição. E não é que os alunos concordam com a professora? Se ele for usado de maneira correta, quando, por exemplo, o professor dá essa liberdade, acho que não, acho que até ajuda para ter uma pesquisa mais ampla na hora da aula. Quando há explicação, algo que envolva conteúdos que vão cair em prova, conteúdos que vão cair em vestibular, como a gente está no terceiro ano, ele acaba atrapalhando um pouco, sim. Se a pessoa não souber usar, sim, porque se ela ficar o tempo todo em redes sociais ou jogando algum jogo, sim. Mas se ela souber usar para investir no estudo, acho que pode até render mais. Professor Adriano, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente assistindo a reportagem, a gente tem uma noção muito ainda da sala de aula tradicional, dos alunos sentados ou
em círculos, ou na sua maioria um atrás do outro, usando o seu celular e todos os aplicativos que é possível através dele como um espaço de consulta. Mas a gente pode transcender um pouco esse modelo e pensar em outros modelos. É perfeito. Enquanto a gente assistia junto, né, eu estava pensando sobre isso também, né, Bibiana? A consulta é o primeiro elemento que a gente vincula não somente ao celular, ao smartphone, mas também aos livros, ao professor, à biblioteca, né? A gente precisa, de uma vez por todas, romper, sem dúvida alguma, com essa lógica da consulta e começar a assumir uma lógica da remixagem, da construção, da disponibilização de coisas, né? A gente tem, a partir do celular, do smartphone, a gente tem um acesso a... Tem uma pesquisa de 2011, agora obviamente está defasada, né? Mas em 2011, 80% da informação do mundo estava disponível em formato digital nas redes sociais. Nas redes, Já né? em 2011 era 80%. É uma pesquisa publicada na revista Science, então não está no blog de ninguém, né? E, sem dúvida alguma, a gente pode pensar num mundo de possibilidades. Claro, a pesquisa é importante. Só que nós só temos 80% porque muitas pessoas, ou empresas, ou instituições, se deram conta que é possível também produzir coisas, né? E se a gente começar a pensar que o processo de aprendizagem é muito mais do que eu escutar ou ler alguma coisa. Tem a pirâmide Dale, que é legal, você pode procurar no Google, né? Ele fala o seguinte, que foi feita uma pesquisa para verificar o que eu lembro 2 semanas depois que eu tive acesso àquilo. Se eu escutei, eu lembro de 10%. Se eu ensinei alguém, eu lembro de 90%. Está lá na base da pirâmide, né? Ou seja, nós precisamos usar essas tecnologias não somente para pesquisa, esse é o básico e o mais direto, né? Mas para criar coisas, né? Para que a gente possa se apropriar delas como um espaço de experimentação, de troca de informações, de construção conjunta. A gente tem um grupo de estudantes que muitos trabalham, vêm de cidades diferentes da região e que a lógica do se juntar para fazer um trabalho é meio incoerente com o dia a dia ou a logística deles, né? Então, essas tecnologias têm um potencial grande de juntar as pessoas num outro espaço, né? A gente pode chamar de ciberespaço, para que eles possam interagir e conversar. Uma outra questão... E te dá ferramentas, né? E te dá ferramentas para isso. Ferramentas, né? De interação, né? Ou seja, tu não está sozinho lá naquele espaço, tu está naquele cyberespaço, tu está interagindo. Exatamente, e são ferramentas que não foram criadas especificamente para a educação, Se a gente for pensar, as ferramentas criadas especificamente para a educação, muitos deles nem têm instalado no seu smartphone. Mas essas ferramentas são flexíveis o suficiente, tu trabalha com essa questão das redes e estuda isso também, para que possam servir sim a um processo de aprendizagem. Então, acho que isso é um elemento legal. E um outro elemento, não somente a lógica antiga da sala de aula de um atrás do outro, mas também a lógica antiga de que só o que acontece nesse horário dessa aula, dessa disciplina, na terça-feira de manhã, na sala tal, é o que interessa e basta, né? Se a gente pensar num mundo sem tecnologias, realmente a tendência é que as pessoas só voltem a pensar sobre aquilo quando forem estudar, quando estudam ou quando voltarem na outra semana, né? Agora, essas tecnologias possibilitam que eu tenha contato com assuntos referentes àquela disciplina a qualquer momento de qualquer lugar, e isso é poderoso, isso é muito legal. Na minha disciplina, por exemplo, a gente trabalha, evidentemente, é uma disciplina de mídia sonora, mas nós trabalhamos com isso dentro do cyberespaço, dentro das redes sociais, nos grupos de Facebook, por exemplo. E uma das coisas que a gente nota é que os alunos, uma coisa que a gente acha ruim, que tu fica o tempo todo conectado, né? Mas também é bom porque a semana inteira os alunos permanecem conectados contigo e reverberando aquele conteúdo e falando sobre aquilo e publicando coisas naquele grupo e trocando ideias. E parece que isso mantém aquele conteúdo, aquele assunto vivo por muito tempo. E corresponsabiliza, né? Eu acho que a gente passou do tempo em que o aluno deve ser coadjuvante. Num contexto de aprendizagem de verdade, todo mundo tem que ser ativo, todo mundo tem que ser corresponsável por isso, né? Quando eu tenho uma rede aberta, horizontalizada, onde todo mundo pode postar coisas e trocar informações, tu empodera o cara, né? Ou a cara. E a outra questão é que, nesse contexto, não importa se a turma toda teve acesso àquela informação, se uma pessoa for impactada, já está valendo, né? Se uma pessoa for chamada a pensar novamente sobre aquele assunto em um contexto de algo real que aconteceu, já é muito rico e é muito legal. E daí que vem o uso da cultura hacker? Por que o uso dessa expressão, né? A cultura hacker, Bibiana, ela é uma cultura baseada, teoricamente, geralmente as pessoas pensam que tem a ver com tecnologia, e não necessariamente tem.
Ela nasce lá no início da internet, onde ela era pautada pela competência técnica das pessoas, em qualquer área, a curiosidade das pessoas, em qualquer área, e a minha vontade de mudar o mundo a partir da minha competência técnica e da minha vontade de responder perguntas, resolver problemas, né? E na cultura hacker, aquele que vale mais, aquele que é mais valorizado é aquele que doa mais, aquele que colabora mais. Não tem a ver com seus títulos, não tem a ver com aquilo que ele diz que sabe, nada disso, né? Então a cultura hacker é a cultura da criatividade, né? Do colocar a serviço para melhorar as coisas. O coletivo. O coletivo, é. Na cultura hacker, se a gente fizer um paralelo com o universo maker, que agora está muito forte, né? O universo maker fala o seguinte: criar nos faz humanos. Faça isso junto. Tem que ser divertido e compartilhe. São elementos fundamentais para a aprendizagem, por exemplo, e para avançar o mundo, né? Então a cultura hacker tem essa vinculação com o transformar a partir das ferramentas que eu tenho. A gente pode não concordar, mas uma das ferramentas mais poderosas que o mundo de hoje nos dá são as tecnologias de informação e comunicação. Bom, antes de nós fazermos um rápido intervalo, nós vamos conversar com a Fernanda e ela vai nos contar como é participar desse projeto. Eu estou participando do GPID, que é o Grupo de Estudos em Inclusão Digital. Desde 2013 eu participo do grupo, continuei me envolvendo durante o mestrado em educação, depois como mestranda em educação. E então eu comecei a me envolver com os projetos de extensão que fazem parte desse grupo. E agora adentrei o ano passado, no semestre passado, no doutorado em educação, o qual eu também irei desenvolver uma pesquisa com vínculo na extensão do GPID. A minha motivação de continuar participando do grupo de estudos é porque eu realmente gosto dessa área. A gente precisa gostar para estar nessa área. A gente está apostando muito nessa área com o objetivo de poder ter propostas diferenciadas de ensino e propostas diversificadas de aprendizagem. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é a tecnologia. O projeto de pesquisa Tecnologias e Metodologias de Inclusão Digital na Cybercultura estuda métodos para a inclusão do uso das novas tecnologias na educação. Continua comigo aqui no estúdio o coordenador do projeto, professor doutor do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, Adriano Canabarro Teixeira. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, você já pensou o que o brasileiro consome na internet? Você já ouviu esse som? Utilizada entre meados da década de 1990 até o início dos anos 2000, a internet ou linha de escada foi o método mais comum de acesso à internet nesse período. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, 116 milhões de brasileiros utilizam a internet com ou sem fio e através da telefonia móvel. De acordo com o IBGE, o celular é o principal aparelho utilizado, com 94,6%, seguido pelos computadores com 63,7%, tablets com 16,4% e televisores com 11,3%. Entre as principais atividades, a troca de mensagens é realizada por 94,6% dos entrevistados, seguido por assistir vídeos, apontado por 76,4% dos brasileiros, superando chamadas de voz ou vídeo, indicadas por 73,3%. Adriano, quando a gente olha uma matéria como essa, por exemplo, a gente fica pensando, bom, todo mundo tem celular então, todo mundo com o celular na mão, e esse uso ele é um uso muito informal. Quando a gente fala do uso das novas tecnologias na educação, nós estamos falando da educação formal ou também de espaços de educação informal? Eu acho que dentro de uma lógica disruptiva, é um termo que a gente tem discutido muito, né? Os smartphones, com esse mundo de informações que está disponível,
e com a disponibilidade de acesso à internet gratuito, por exemplo, as pessoas vêm aqui na UPF e acessam o UPF Visitante, podem acessar, abrem possibilidades de formação e desenvolvimento pessoal que nós não tínhamos há um pouco tempo atrás, né? E não mais uma formação e desenvolvimento pessoal com pessoas ou com instituições que não são reconhecidas, né? Tu tem um aplicativo do edX no teu smartphone e tu faz curso do MIT, do Harvard, da USP, de forma gratuita, né? Eu acho que isso é altamente democratizador. E eu acho que isso também é legal para nós, instituições de ensino, repensarmos um pouco do que a gente faz, né? Que tipo de função nós temos numa sociedade em que a gente não precisa mais ser o intermediário entre a informação e o estudante, né? A gente pode, talvez, fazer coisas mais aderentes ao que é uma universidade, o conceito da universidade, que é transformar, né? Que é pela questão da pesquisa. E aí vem uma outra coisa importante, né? Se tem um dispositivo que as próximas gerações vão usar por muito tempo, são os smartphones. Não tenha dúvida, né? Porque os tablets, eles têm uma função muito específica, né? Por exemplo, a gente está aqui, para ti, é melhor um tablet agora do que um smartphone. Pelo tamanho, pela praticidade, para a função, né? Mas no dia a dia, tu não vai andar com um tablet para acessar tuas redes sociais, para ler alguma coisa, né? Então, Os celulares também estão ficando um pouco maiores, Exatamente, né? eu acho que eles chegaram agora no tamanho que vai ficar, que cabe no bolso, por exemplo, né? Acho que essa é a medida. E ao mesmo tempo não é muito pequeno, permite uma leitura mais tranquila. Exatamente. Então, quer dizer, a gente utilizar extensivamente essas tecnologias é ajudar essas pessoas que têm acesso a tanta tecnologia, que para muitos deles internet é Facebook e WhatsApp, a desenvolver uma cultura de utilização. Acho que esse é um papel importante nosso também, né? Usar de forma extensiva para que eles possam ver isso como um espaço de aprendizagem e formação. Agora eu queria trazer uma discussão que tem tudo a ver com isso, que é essa possibilidade do ensino à distância, por exemplo, né? A chamada EAD, que tem crescido muito nas universidades, especialmente na área de especialização, né? Mas existe toda uma discussão nesse momento no país, que é a questão daquela lei que aprovaria os 40% de EAD no ensino médio, né? Isso é viável? Se a gente for pensar não numa coisa só, mas num conjunto de elementos que cercam essa população do ensino médio. Idade, condição socioeconômica, né? Não só o uso ou não dos equipamentos, né? Mas o seu potencial de gestar esse uso sozinho, né? O modelo de educação à distância que se tem implementado, ele acaba sendo uma digitalização do modelo tradicional. O professor determina as atividades, determina o que deve ser lido, faz algumas perguntas para as quais ele quer resposta, algumas mais abertas e outras fechadas, de resposta direta, e ele avalia aquilo. Bom, se a gente começar a pensar que esse modelo já não funciona nem no presencial, é muito clara a conclusão de que também não vai funcionar no EAD. A gente tem aí a Universidade Aberta do Brasil, tive alguns orientandos que eram tutores, as turmas começam com 80 e terminam com 5. 6 no primeiro semestre. E a evasão já é grande no ensino médio, médio, já é grande, né? Por quê? Porque esse modelo educacional que eu acabei de criticar e faço parte dele, que já não funciona, que coloca o aluno numa situação de coadjuvante, por isso no projeto a gente trabalha também com metodologias diferenciadas, a exploração de metodologias, ele é um modelo que funciona para algumas pessoas, para aquele aluno que é mais centrado, aquele estudante que é mais disciplinado. O autodidata. Ele consegue fazer, só que a maioria não é assim. E não é por culpa, porque nós, quando somos jovens, não somos assim, né? Então, primeiro, eu acho muito complicado você abrir 40%, possibilidade de 40% ser à distância, quando tu informatiza um modelo que já não funciona. No presencial. No presencial. E segundo, porque é um grupo de pessoas que não tem essa disciplina. Que não desenvolveu ainda essa cultura de utilização, né? Então, fora os outros elementos contextuais, sociais, culturais. Exatamente, né? De muitas pessoas que não têm acesso, que não vão ter o seu smartphone, ou seja, elas vão estar em desvantagem em relação aos outros. Hoje a gente vai ter um plano B. Se é para ter um plano B, então fica estranho, né? Então, acho que isso é uma questão que tem que discutir, sem dúvida alguma, muito, né? De qualquer forma, eu questiono, e eu não consigo compreender muito bem, por exemplo, uma lei de 2008 que proíbe a utilização de celulares em sala de aula, né? E que vigora quase no país, em diferentes estados, né? E que eu não vejo uma discussão, sabe? Olha, 10 anos é muito tempo quando se fala em tecnologia, possibilidades. Talvez lá atrás, quando tínhamos pouco acesso à internet, quando não tínhamos assuntos ou recursos de alta qualidade disponível pela internet,
nós poderíamos pensar, né? Mas agora a gente tem um contexto totalmente diferente, né? E a gente não tem essa discussão. E é isso que a gente faz no grupo, né? A gente desenvolve atividades usando smartphones, usando redes sociais, agora usando programação de computadores, que a gente está focando nossas pesquisas todas na questão da importância de ensinar a criançada a programar, para que a gente possa, como universidade, dar um ensinar a ponto. programar? Porque é o seguinte... Por que ensinar a criança a programar? Porque a programação tem um outro conceito da nossa área que é de pensamento computacional. Quem programa tem que desenvolver uma estratégia de pensamento computacional. O que é? Que é você identificar problemas, decompor problemas, criar hipóteses para cada pedacinho daquele problema que você decompôs, criar soluções que vão na linha daquela hipótese. Se a solução funcionou, beleza, se não funcionou, eu tenho que aprender a trabalhar com erro e eu tenho que entregar no final. Isso é o que é um processo de pesquisa e é o que se quer da aprendizagem. Então, já tem pesquisas que mostram que tem pesquisas internacionais que mostram que quem programa computadores tem 30%, o seu desempenho é 30% superior nas outras disciplinas a quem não programa, mas na pesquisa, a Fernanda mesmo, ela conseguiu verificar na pesquisa de mestrado dela que os alunos que programavam na Escola Notre Dame, aqui de Passo Fundo, não na privada, na pública, né, tiveram uma melhoria em português, por exemplo. E agora ela está trabalhando especificamente o quanto a programação trabalha ou desenvolve o pensamento metacognitivo, né, a metacognição dos alunos. Então, ensinar a programar é, sem dúvida alguma, ensinar a pensar. A pensar, né? O Obama falou sobre isso, né? O Steve Jobs falava, todo mundo deveria aprender a programar, porque isso nos ensina a pensar. Tem o Ruskoff que tem, olha só a frase legal, não tem nenhuma área de quem está nos escutando ou nossa que não seja impactada pelas tecnologias. Pode não ser diretamente, mas eu preciso para receber, eu preciso para me comunicar, eu preciso para me divertir, para um monte de coisa, por essa tecnologia digital. Ou seja, elas são centrais. Se elas são centrais, eu não posso ser usuário. Eu tenho que dominar essa tecnologia. E qual é que é a expressão máxima de domínio da tecnologia? É programar a tecnologia. Daí tem o Ruskoff, ele é filósofo, eu acho que ele fala o seguinte, no mundo de hoje, tu tem duas opções, programar ou ser programado. Se você escolher programar, você vai ter acesso ao painel de controle da humanidade. Se escolher ser programado... Vai ser o Neo da Matrix. Se você escolher ser programado, essa é a última opção real que você fez. Porque todo mundo vai fazer a opção por ti. Eu acho muito legal isso. E tem um outro elemento, assim, que o Isaac Asimov falava o seguinte, olha, se muitos dos problemas que nós temos hoje são gerados pelo conhecimento, não é a ignorância que vai resolver. É só conhecimento. Bom, se muitos dos problemas que nós temos hoje, de poluição, de privacidade, de outras coisas, são causados pela tecnologia, não tenha dúvida que ela vai ser um aliado potente para resolver esses problemas. Então, a gurizada toda deveria, sem dúvida alguma, dominar isso. E hoje eu recebi numa rede social uma imagenzinha de uma menininha, uma pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, assim, e estava escrito assim na camisa dela, assim, na camiseta, eu não quero ser princesa, eu quero ser cientista. Meu Deus, me deu um arrepio. Não só porque eu sou pai de menina, né? Porque eu acho que a gente tem que criar e empoderar essa gurizada, para que eles dominem, primeiro, o pensamento computacional, o pensamento de resolver problemas e uma ferramenta poderosa para resolver esses problemas. E não tenho dúvida que programação seja. E uma ferramenta com a qual ele já tem familiaridade, exatamente, né? Porque isso eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses, gente, ele usa o tablet e o celular com uma naturalidade e maneja e encontra o que ele quer sem precisar de ajuda, sem precisar pedir nada para ninguém, desbloqueia, bloqueia, procura, encontra, fecha, abre aplicativo, que é uma coisa que a gente, né, nessa idade, não podia nem imaginar. Olha, operar um videocassete com 4 anos era uma vitória, né? Botar uma fita num VHS. Sem dúvida. E assim, tem um monte de aplicativos disponíveis para tablet e Scratch Junior, por exemplo, para criança não alfabetizada. Muitas de programação. De programação de computadores e muitas outras, né? O Scratch, que é uma ferramenta desenvolvida no MIT, tem o Scratch Junior para crianças não alfabetizadas, o Scratch para crianças alfabetizadas ou pessoas alfabetizadas, não importa o que, e o Scratch for Arduino, que tu usa para robótica, por exemplo. Então, tu tem um monte de ferramentas maduras disponíveis para trabalhar e, geralmente, a gente tem uma discussão com professores, assim, olha, as redes sociais atrapalham. Eu acho que atrapalham também. Tem momento que tu tem que fechar e não tem que estar na rede social. No laboratório, às vezes, os professores fazem propostas, os alunos estão navegando em outras coisas. No projeto Escola de Hackers, que a gente
coordena aqui na universidade, na Prefeitura de Passo Fundo, a gente não tem esse problema. Os alunos que programam, eles passam 2 horas imersos naquele negócio. Eles não pensam em abrir outra aba, eles querem fazer um software para o amiguinho dele, quer fazer um cartão para mandar para outras pessoas. Os desdobramentos que isso pode ter sobre a vida dessas pessoas, a gente não tem como pensar. Então, a gente tem focado assim, todas as nossas fichas em explorar o potencial da programação de computadores e da robótica no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, na tua fala também tem um outro elemento, né? Quer dizer, programar, que parece uma coisa altamente tecnológica, que tem uma relação com a tecnologia de ponta, né? Não é uma coisa só para quem tem condições de comprar equipamentos, né? Tu me deu 2 exemplos aí de escolas públicas, né? Uma ligada à prefeitura, a escola Notre Dame também, pública, né? Quer dizer, isso pode estar acessível para muita gente. Sem dúvida alguma tá, porque assim, o Scratch, por exemplo, ele tem para Linux, que é o que está nas máquinas, ele é gratuito, ele consegue ser baixado em qualquer máquina mais velhinha que tem, tu não precisa de internet, porque a gente falava sobre internet, bom, tem internet nas escolas, 2 mega para 30 máquinas, não existe, né? Ninguém em casa tem 2 mega, tem para o seu computador 10, 20, 30, não sei, né? Então isso também resolve, enquanto a gente não avança na questão da conexão, que eu acho que é uma outra pauta importantíssima, possibilidades de utilizar o offline, né? Eu acho isso muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Tem um vídeo no YouTube, quem está nos escutando pode procurar, que é o que as escolas não ensinam. Que eles falam sobre a importância de programação e tem um cara que dá o seu depoimento e diz assim, ó, programar é o mais próximo que a gente pode chegar de ser um super-herói. Porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso criar mundos, eu posso dar poderes, eu posso ganhar poderes, né? E daí o will.i.am, o cara não me lembro agora o nome junto com a Ferg, ele tem, como é que é o nome daquela banda? Não importa, quem está vendo vai lembrar. Ele fala o seguinte, que o novo popstar do mundo é o cara que sabe programar computadores. E ele não fala na linha de, assim, eu vou ter uma grande empresa para mudar o mundo, não. É um cara que se empoderou, ele desenvolveu a habilidade de identificar problemas, resolver questões. Entra naquela situação que tu falou antes, né? Ou tu programa, ou tu é programado. Ou tu é programado. Adriano, antes da gente terminar, ainda quero conversar um pouquinho, quero ouvir a Milene, que ela vai compartilhar com a gente as experiências dela nessa pesquisa. Eu estou envolvida com o projeto Escola de Hackers, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal aqui de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo. O projeto Escola de Hackers trabalha de uma forma lúdica, semanalmente, nas escolas municipais aqui de Passo Fundo, nos laboratórios computacionais, de uma forma diferente, que pretende trabalhar com diversas áreas, português, matemática, história, enfim, através da programação de computadores. Eu acredito que esse envolvimento com o projeto Escola de Hackers me ajuda muito na formação de mestranda, porque eu já venho de uma área da licenciatura, que é a matemática, e eu acho importante o envolvimento da tecnologia, que é uma frente muito bacana e muito em alta hoje, para o ensino, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, e pode trazer bons frutos dentro das escolas. Obrigada, Adriano. E se você gostou, você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas estão na íntegra no nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem, eu espero você. Até lá!